Olá pessoal, boa noite, tudo bom aí? Tudo certo? Boa noite, professor. Tudo tranquilo? Todo mundo está conseguindo me ouvir bem aí? Tá de boa aqui também. Então vamos lá pessoal, desculpe aí o atraso, tive que resolver um negócio rapidinho aqui. Primeiro vamos começar pessoal falando ali sobre o trabalho, né? Eu já postei ali detalhes, né? Falei para vocês que havia postado o documento. Mas basicamente todo mundo já sabia, né? A gente já conversou sobre isso várias vezes, agora só oficializando, colocando as datas ali certinho, né? Das entregas e tudo mais. Então, não, esse daqui é do desenvolvimento web. Mas deixa eu abrir aqui o documento, daí a gente já conversa sobre o projeto. Mas a ideia é a mesma, pessoal, que a gente já veio conversando, onde vocês já sabem que a gente precisa para essa segunda parte, né, desenvolver uma aplicação web, obviamente, dentro daquilo que a gente veio trabalhando. As regras são exatamente as mesmas, né, não muda nada com relação ao que a gente tinha no primeiro bimestre, ok? Continua exatamente igual. Então a gente agora tem que ser mesmo de 2 a 3 alunos, né? Na primeira entrega até tiveram entregas individuais, agora a gente precisa que sejam de 2 a 3 alunos, né? Para que não fique tão apertada a questão das entregas e tudo mais. Todo mundo conseguiu apresentar, mas no último dia, né? Por a gente ter uma quantidade a mais de equipe, ficou um pouco apertado, mas deu certo. Então, os alunos que estavam, né, já conversei com todos que estavam fazendo individualmente para que, né, para que possam entrar numa equipe, formar equipes e tudo mais, beleza? Então, agora não tem mais entrega individual, inclusive os alunos, né, de manhã que não encontraram equipe, eu encaixei numa equipe com 4 alunos para que a gente consiga resolver isso da melhor maneira possível. As datas, pessoal, das entregas, os 3 últimos dias de aula, né? Então a gente tem aula basicamente até a segunda semana de dezembro, ok? Então a gente vai ter ali abrindo aqui, vamos abrir o calendário que fica mais fácil. A gente vai ter ali, né, até a segunda semana de dezembro, basicamente quando a gente tem aula, então aqui até o dia 11, então a gente vai aproveitar aqui o dia 2, o dia 7 e o dia 9 para fazer as apresentações e as defesas. A ideia continua, pessoal, igual, apresenta todo o grupo e depois cada um faz a defesa individualmente, ok? Não vou passar por tudo aqui, pessoal, porque vocês já conhecem o esquema e para daí a gente já ir para a aula, mas, né, salientar aqui, né, obviamente uma aplicação web, utilizando lá o Entity Framework Core, o SQL Server, né, a questão do layout fica a critério de vocês, utilizar a biblioteca que vocês quiserem, ok? E a gente vai, na verdade, essa data está errada, né, eu olhei sexta-feira, não sei porque eu olhei sexta-feira, mas não é dia 20 não, né, vou mudar ali. A gente vai fazer aqui a entrega do documento, né, eu vou conversar com vocês aqui na segunda-feira. Na verdade, eu vou ver se vai ser dia 18 ou 20, porque bem nessa semana aqui a gente tem o TCC dos alunos do bacharel e eu sou o coordenador, então bem provavelmente um ou outro dia eu vou estar ausente, né? Vou passar, obviamente, a aula para vocês, mas vou estar ausente por causa disso. Mas eu já vejo aqui certinho, já ajusto essa data, eu tenho que consultar o calendário de bancas e já mudo aqui. Já aviso vocês. Mas a gente vai ter a data da entrega do documento, só para que eu tenha o documento que eu possa cobrar lá a vocês. E na mesma data que eu defini aqui, já vai ser a data que a gente vai conversar. Então vou reservar a aula para que a gente possa conversar aí com todas as equipes, beleza? Novamente, entrega lá, né, pessoal, o assunto do projeto, coloca lá a parte 2, coloca só o turno aqui, para que fique fácil de eu conseguir identificar a turma da manhã e da tarde, os tópicos e as descrições, né? Como a maioria, pessoal, agora, né, eu acredito que vai continuar o projeto da primeira parte, né? Quem não quiser continuar, não tem problema, pode fazer um projeto novo, ok? Mas como a maioria eu acredito que vai continuar, né? Então eu já tirei aqui a parte do diagrama de classe, mas até porque o diagrama de classe era só uma questão, né, para eu ver como é que vocês estavam pensando na solução do problema e para eu já poder dar alguns pitacos ali que ajudassem vocês na hora do desenvolvimento.
Quem quiser colocar o diagrama de classe novamente, conversar e tirar dúvida, fiquem à vontade, beleza? Ajudo vocês novamente, sem problema nenhum, dentro daquele problema que vocês estão tentando solucionar. A única questão basicamente que muda aqui agora, pessoal, é que né, a equipe que continuar o desenvolvimento, né, dar continuidade ao primeiro projeto, tem que inserir ao menos 2 funcionalidades novas. Ah, vai ter a parte de login que não tinha antes, já é uma funcionalidade. Ah, vou inserir. Então são 2 funcionalidades novas, né, para quem for dar continuidade no projeto. E aí eu peço, né, que inclusive aproveitem o documento que vocês já me enviaram, fazendo as devidas modificações e marcando ali no documento quais são as 2 funcionalidades novas, porque daí quando eu conversar com vocês, eu vou ler obviamente o documento, já vamos deixar marcado ali o que é novo, o que é antigo, né? Por mais que vocês tragam todas as funcionalidades para um projeto web, e fica teoricamente tranquilo de trazer de lá para cá, por isso que eu estou pedindo 2 funcionalidades novas, além da transcrição, né, do projeto, que era um projeto antes WPF, para um projeto web. Ok? Novamente, pessoal, avaliamos 4 competências, ok? E inclusive já posso até marcar aqui, né, que agora obrigatoriamente a gente tem que utilizar uma ferramenta para o versionamento. Não é obrigatório utilizar o Git, ok? Mas vocês podem, a gente está vendo aqui, já viu algumas coisas e tudo mais, mas agora a gente tem uma competência para avaliar a parte do Git, né? Então a gente tem que utilizar o ASP.NET Core com este framework, SQL Server e uma ferramenta para o versionamento do projeto, ok? Como eu disse, não precisa ser a ferramenta que a gente está utilizando, até porque a gente não tem na descrição da competência especificamente a utilização do GitHub. Eu utilizo porque é a ferramenta mais conhecida, a maioria de vocês já conhecem, mas vocês podem utilizar qualquer ferramenta para o versionamento e compartilhamento do projeto, né, pessoal? A partir do momento que vocês vão agora utilizar uma ferramenta, obviamente que depois eu vou olhar lá os commits e tudo mais, ver se cada um tá dando a sua contribuição no projeto, até porque isso é muito importante. Então a gente tem 4 competências, pessoal, para fazer a avaliação. A gente tem a competência do ASP.NET, que é essa que a gente está trabalhando até agora. Temos a competência de Web Service, que é a competência 6, né, que ainda a gente vai chegar lá, tanto para criação quanto para leitura de Web Services, né, Web Services já existentes. A gente vai fazer isso, como eu já comentei, com a parte quando chegar no cadastro de usuário, né, e daí a gente vai fazer a leitura do ViaCep. E aí, para o projeto de vocês podem escolher qualquer outro, né, web service para colocar ali dentro da aplicação de vocês, menos, obviamente, o que a gente já vai consumir. Então, qualquer outro web service que vocês escolham está valendo, ok? Então, a gente tem uma parte onde a gente consome web services externos e uma parte onde a gente cria, né, este web service. Então, a gente vai ter que ter isso na aplicação. A competência 7 diz respeito à parte de autenticação, que a gente vai trabalhar também. E a competência 8, pessoal, diz respeito, né, à parte de versionamento do projeto utilizando o Git. Então, a nossa aplicação ao final, sendo ela uma aplicação nova ou sendo ela, né, a aplicação que vocês já utilizaram no primeiro bimestre, né, ela vai ter que ser desenvolvida, então, para a primeira competência com o ASP.NET Core, né. Segunda competência diz respeito à parte de web service, tanto de consumo quanto criação de web service no nosso projeto. A gente vai fazer com que o nosso projeto também disponibilize serviços, né. A competência 7, ela diz respeito à parte de autenticação. Em uma aula a gente consegue ver isso, o ASP.NET Core já tem uma biblioteca que a gente pode, né, colocar dentro do projeto e utilizar tanto para autenticação quanto para autorização, né? Autenticação e autorização são coisas diferentes, e a gente vai ver essas 2 questões.
E a última competência é só a parte do Git, colocar o projeto lá, utilizar a ferramenta, né? No final eu não quero lá um projeto só com um commit, né? Só puxou o projeto lá para dentro, né, utilizar a ferramenta, compartilhar o projeto em grupo e tudo mais, beleza? O documento, pessoal, eu vou ter que dar uma complementada porque eu lembrei de algumas coisas agora, justamente porque eu tinha perdido o documento da parte 2 do ano passado. Eu já complemento com essas coisas que eu falei, né, principalmente a parte do web service, do Git ali e tudo mais, coloco os tópicos certinhos ali para a gente não ter nenhum problema. Mas essa é a aplicação que a gente precisa entregar ao final da nossa disciplina. Então a gente tem basicamente aí um mês para fazer a entrega, né? Tem dia 2, um pouquinho menos, 3 semanas, mas o projeto ele já é uma continuidade daquilo que a gente já veio conversando desde a primeira aula que a gente mudou aí de etapa, né? Entramos no quarto bimestre, beleza? Pessoal, então depois, se tiverem alguma dúvida, eu vou só complementar, posso até deixar com uma outra cor aqui os complementos que eu vou deixar, só para deixar melhor especificado a parte das competências ali, e depois eu aviso vocês, né, agora no final da aula, quando a gente terminar e tiver aquele tempinho para vocês desenvolverem o projeto, eu já vou lá e faço o complemento do documento e já vejo a data certinha aqui para a gente entregar, porque na hora que eu criei, eu olhei sexta-feira, mas sexta-feira a gente nem tem aula, né? Então dei uma viajada aqui, depois eu mudo essa questão. Beleza? Mas o documento vai ficar disponível. Toda vez que tiverem dúvida, alguma coisa, pessoal, me perguntem que eu vou, né, dando os apontamentos. Quando sobrar, né, a gente sempre tem um tempo no final da aula para as equipes que quiserem tirar dúvida, aí mostrando o projeto e tudo mais, também fiquem à vontade para utilizar o tempo da maneira que quiser, mas agora oficialmente a gente já tem as datas e o roteiro para a gente fazer a nossa entrega lá, beleza? Pessoal, e hoje, né, a gente vai, ainda não vai conseguir fechar totalmente, mas a gente vai inserir as últimas funcionalidades no nosso cadastro ali, né? A gente está bastante tempo aqui, mas vocês vão ver que tudo que a gente desenvolver na sequência vai ser muito mais rápido, porque a gente, a partir de agora, já vai, né, ou já entende bem como é que funciona o fluxo aí da nossa aplicação. Na aula passada, a gente trabalhou com a parte de layout e template, ok? Então, a nossa aplicação agora, né, todas as views que a gente vai criar para todas as funcionalidades, a gente já vai trabalhar, né, não vai deixar separado, que nem a gente fez até agora. Toda vez que a gente inserir alguma coisa nova, já vai ter um layout, já vai ter a estilização ali utilizando o Bootstrap, no nosso caso aqui, ok? E para a gente fechar aqui essa parte, dentro deste projeto, por enquanto, né, obviamente com o que a gente tem, duas coisinhas ainda com relação aos estilos e templates e coisas aqui dentro da nossa aplicação, né? Primeira questão, mostrei para vocês na aula passada, né? Criamos a página de template, então a gente tem uma página de... Quando eu falo template, é a nossa página de layout, que é a página, né, onde tem o esqueleto da nossa aplicação, onde tem as áreas em comum da nossa aplicação, ok? E aí tudo que a gente tem antes e depois deste render bar aqui, né, são as áreas em comum. Então tudo isso vai ser exatamente igual para todas as páginas que fizerem a identificação, né, da utilização ali do layout, ok? Então, dessa div para cima e dessa do fechamento da div para baixo é exatamente igual em todas as páginas que forem utilizar a nossa página de template. Um problema que a gente tem, né, é que em toda a página que a gente for indicar aqui, né, que a gente tem a utilização do layout, eu tenho que abrir aqui um bloco de código. É um negócio simples, né? Mas a gente tem que fazer a identificação do layout aqui, assim como se a gente fizesse a mesma coisa, não colocamos aqui no cadastrar, é basicamente só copiar este cara aqui, ó, e colar aqui. Né? Colando aqui, obviamente, que daí o que a gente vai fazer? Vamos trazer esse comentário aqui para cima. Vamos deixar esse cara aqui, né? Temos a tipagem, né? E daí temos a indicação do layout. Obviamente que se eu executar assim, vai funcionar? Até vai, né? Vai dar certo. A gente vai ter uma página de layout, né? Para o nosso cadastrar, que até então não tinha.
mas o que acontece? Toda essa questão aqui vai ficar duplicada, porque a gente já tem isso na página do layout. Então a gente não pode esquecer que a partir de agora, todas as views, né, que vão ter uma página de layout, não precisa mais do doctype, do HTML, do head, né, e do fechamento dessas tags. Então a gente vai retirar esses caras aqui. Só que o problema que a gente continua tendo, não é um problema, né? Mas a gente tem que indicar em cada página que ela vai, né, utilizar um layout. E aí, se de repente eu quero mudar este layout, né, eu quero criar um outro arquivo, mas eu vou manter aquele antigo, né, para ter aquele cara ali, mas de repente vai mudar esse cara aqui para um arquivo novo, né? Se fosse só a substituição, ok, substituir o conteúdo do arquivo é legal, mas a gente às vezes acaba mantendo outros arquivos, e aí eu teria que fazer o quê? Entrar em todas as páginas que utilizam o determinado layout e fazer essa mudança. Claro que a gente tem uma ferramenta que procura, né, que faz a pesquisa e a substituição, e a gente pode fazer isso no documento inteiro. É meio arriscado, porque daí no documento inteiro não, né, no projeto inteiro. É meio arriscado porque talvez a gente tenha que ir um a um olhando ali o que vai ser substituído, porque o projeto inteiro é muita coisa, mas daria para a gente fazer. A ideia aqui, pessoal, é que a gente agora, assim como o View Imports que a gente tem aqui, que é uma página, né, de importação para todas as nossas views, né, como se fosse uma importação global, né, a gente pode fazer a mesma coisa para o layout. Então o View Imports, pessoal, ele vai servir somente para que a gente defina aqui todas as importações, todos os imports que as views vão utilizar. Vou importar o models, vou importar o DAO, não importa, dá para a gente fazer todas aqui, e a partir do momento que a gente define aqui, todas as views, né, vão fazer essa importação automaticamente. A gente pode criar agora um cara que a gente deletou lá no começo, porque quando a gente cria o projeto ele já cria com uma determinada estrutura. A gente vai adicionar aqui um cara parecido com o View Imports, mas é uma outra view chamada View Start. Vamos adicionar aqui primeiro ela, e daí a gente já vai entender neste caso para que ela vai funcionar, né? Mas é nela que a gente vai definir o layout, né? E aí a gente não vai mais precisar definir o layout nas outras views. Então ela vai servir, como o próprio nome já diz, View Start, é uma view que inicia antes daquela que realmente a gente quer abrir. Então a gente quer abrir o index do cadastrar ou alterar, essa View Start ela acaba sendo executada antes para depois executar, né, a página que a gente quer. Então a gente vai, ó, pessoal, para ficar mais fácil, vamos adicionar um novo item aqui. Eu até poderia adicionar uma nova view, ok? Mas eu vou adicionar um novo item. E ali na pesquisa, a gente vai... Deixa eu só ver o seguinte, tem um atalho aqui que eu nunca usei, esse atalho é novo. Deixa eu ver esse Razor Component, mas não acho que o cara... Não, é um componente mesmo, não é um... Então, vamos clicar com o botão direito, adicionar um novo item. E é a mesma coisa que a gente adicionar uma view aqui e escrever o nome dela com underline view start. Mas a gente pode, né, pesquisar para adicionar um novo item. E aí... Opa, cliquei errado. Adicionar um novo item, não um item já existente. E aqui pesquisar, ó, por Razor, né? Daí ele vai trazer aqui todos os componentes. E aí vejam que ele já cria aqui, ó, ele já tem um view start para mim, que me garante que o nome esteja correto, porque se o nome não estiver correto, pessoal, essa view não vai ser executada no início de qualquer outra view que a gente queira abrir. Então, o nome é muito importante, estando ele com letra maiúscula ou minúscula, isso não vai importar, né, o view start aqui. Então, se tiver com letra minúscula ou letra maiúscula, ok. Mas a gente precisa de uma view com este nome, underline view start, né? Então, vejam que para o view imports a gente já tem, né, a gente acabou não deletando esse, mas a gente também poderia ter criado caso tivesse deletado sem precisar criar todo o arquivo na mão.
Então aqui, ó, View Start, manda adicionar. Ele vai criar, ó, na raiz das views mais um arquivo. E vejam que aqui, ó, pessoal, tem um bloco de código que a princípio já vem com a propriedade do layout para que a gente possa configurar o caminho, ok? Mas é um bloco de código, então se de repente tem algo que eu quero executar aqui, um for que eu quero fazer, né, qualquer coisa, antes de qualquer view ser aberta, eu posso executar aqui também, porque este cara sempre vai ser executado antes que qualquer view seja aberta. Mandei abrir o index, primeiro bate aqui. Mandei abrir o cadastrar, vai bater aqui, vai ser executado o que está aqui para depois chegar até a página que a gente quer. E agora, pessoal, é a mesma coisa que a gente fez lá no index e no cadastrar, ó. Só que agora eu faço o quê? Eu removo isso daqui, porque daí não faz sentido eu ter no View Start e aqui. Então a gente vai, ó, remover. E vai deixar definido somente aqui. Opa, copiei tudo, né? Então deixa eu tirar esse cara aqui, ó. E a gente vai deixar a definição no layout aqui. Aí o que acontece, o que sempre me perguntam, ah, professor, mas desse jeito eu defino para todas, correto? Qualquer view que seja executada vai tomar como base este layout. Se a gente tem uma questão, né, de ter layouts diferentes para views diferentes, aí o que pode ser feito é ou volta para o que era antes e define em cada página, ou deixa do jeito que está aqui e sobrescreve, né, e coloca este mesmo código na página que você quer mudar, né, que você quer um layout diferente, mudando isso daqui. Porque, obviamente, se ele executa isso por primeiro e depois ele vem aqui no meu index, por exemplo, que também tem a definição do layout, ele vai substituir por este layout. Ok? Então dá para fazer dessas duas formas, deixar para todo mundo, mas quando tiver um layout diferente numa determinada página, fazer a sobrescrita da propriedade aqui, que também vai funcionar. Ok? E agora, ó, apago daqui. E a gente não tem mais a definição do layout sendo feito agora especificamente em cada uma das views. A gente define no View Start e tudo que a gente tiver aqui vai sempre ser executado antes, né, da view que a gente pediu para abrir, ela realmente ser renderizada ali na tela. Isso daqui vai funcionar, pessoal, daí a gente já testa essa questão, já vamos dar o play aqui e ver que o resultado continua sendo exatamente igual ao que a gente tinha antes, sem mudar nada. Mas antes da gente executar, para eu fazer aqui, né, para a gente fazer um exemplo junto, eu vou pegar o nosso cadastrar, porque a gente fez na aula passada somente o index, e já mostrei para vocês qual é a ideia de utilizar o Bootstrap e tudo mais. Mas eu vou pegar aqui o nosso cadastrar e vou, né, a gente vai estilizar ele também, beleza? Vai colocar um estilo aqui de formulário lá do Bootstrap e tudo mais. Então, como eu já sei aqui, pessoal, algumas classes, a maioria delas para estilizar aqui o formulário, eu vou fazer direto aqui, sem abrir nenhum site de apoio, mas se vocês forem lá no W3 Schools, é o primeiro exemplo, né? Se vocês forem lá no Bootswat também tem, e se forem no site do Bootstrap, né, o Get Bootstrap, também vai ter lá, ok? Então eu já vou fazer direto aqui porque eu já conheço as classes que a gente vai precisar utilizar, mas vocês vão encontrar os mesmos exemplos lá nos sites de apoio que eu passei para vocês. Primeira questão pessoal, que no exemplo que eu vou utilizar, o label vai ficar em cima e a caixa de texto embaixo, ok? Ah, professor, quero fazer diferente. Beleza, olha as classes, tem o formulário inline, dá para a gente criar colunas. Hoje a gente não vai ver o esquema de colunas ainda do Bootstrap, mas na próxima aula já vai ver, para conseguir dividir a tela em mais pedaços, caso vocês queiram, dá para fazer também. E a gente vai ver isso na tela de listagem de produtos, mas para o usuário e não na tela de administração. E daí dá para a gente montar um formulário do jeito que a gente quiser. Uma das formas que a gente tem é essa que eu disse, onde o label vai em cima e a caixa de texto vai embaixo, ok? Do jeito que está aqui,
meio que isso já acontece, mas a gente vai utilizar as classes apropriadas para isso. Primeira grande questão é, pessoal, tirar aqui ó, o BR que a gente tinha, porque o BR fazia com que a gente pulasse de linha, e agora, utilizando a forma que o Bootstrap pede para nós, não há mais a necessidade, né, de colocar o BR para pular de linha. Por quê? Porque agora, cada conjunto que a gente tem aqui de label com caixa de texto, mais a nossa mensagem de validação, tem que ficar dentro de uma div. Então, cada conjunto vai estar dentro de uma div. Estando dentro de uma div, automaticamente já vai ficar um embaixo do outro, cada conjunto de informação que a gente tem ali. Então, o que a gente precisa fazer é colocar isso daqui dentro de uma div, e aí, o que acontece é que, né, e aqui, mais ainda, né, pessoal, na aula passada a gente só foi olhando as classes dos componentes e colocando ali na tabela, né, nas outras coisas que a gente tinha, no botão e tudo mais. O que acontece agora é que a gente precisa, além de olhar as classes, olhar a estrutura que os exemplos que a gente quer aplicar ali, eles têm. E para este exemplo de formulário, então a gente precisa de uma div para cada agrupamento de label e caixa de texto. Não adianta só chegar aqui, né, e colocar a classe, que vai ter uma classe aqui para o input, e esperar que dê certo, né? Vai ficar mais ou menos, porque não vai ficar com a mesma estrutura. Então, há várias formas de a gente implementar, estilizar de acordo com o que o Bootstrap nos fornece, mas além da classe, que você tem que olhar, essa é muito importante, você tem que olhar para o que tem em volta daquele componente, se tem uma div, se não tem, se está dentro de uma lista, se não está, para que você consiga aplicar o estilo, né, daquela forma ali que você viu. Então, para cada conjunto, pessoal, a gente vai ter uma div, e essa div ela tem uma classe, que é a classe do form-group. Ok? Então, a gente vai ter uma classe para div. Já podemos copiar e colar para os demais, já fazemos isso. Vamos fazer aqui um primeiro, né, um primeiro conjunto aqui de label e caixa de texto, para depois a gente aplicar para os demais, né? Então aqui ó, a gente precisa dessa div com a classe de agrupamento, né, de agrupamento de formulário, é para isso que esse cara vai servir. E para o label não precisa de nada, mas para o input, pessoal, a gente também vai precisar de uma classe, que é a classe do form-control. Tudo isso vocês encontram lá nos exemplos que eu já passei para vocês. O form control, pessoal, tomar cuidado, né, que não é para qualquer elemento do formulário que este cara vai servir. Esse cara, se vocês olharem lá, tá eu sei que essa escrita, né, também deve ter na documentação oficial, mas no W3 Schools está dizendo lá, né, que esse cara a gente pode aplicar para input type text, para text area, né, e para o select. Para os demais componentes, radial button, checkbox e tudo mais, são outras classes, então a gente tem que ver quais são para aplicar. Nesse caso aqui a gente não tem, mais para frente a gente vai ter e daí podemos olhar lá. Mas então para o nosso input aqui, que é a nossa caixa de texto, nós precisamos dessa classe. E essa classe, além de deixar o nosso botão bonitinho lá e tudo mais, ele vai fazer com que este componente ocupe 100% do espaço disponível para ele. Ou seja, neste caso aqui ele vai ocupar o espaço inteiro. Ah, professor, mas eu achei que ficou muito grande, quero diminuir. Vai lá no seu CSS, né? A gente já deu uma brincada aqui no CSS na aula passada, cria uma classe aqui, aplica para o cara, né, que você quer, diminuindo o tamanho dele, pode ser em porcentagem, pode ser em pixel, pode ser em o que você quiser, ok? Então, lembrando, algumas coisas a gente consegue fazer, né, com o Bootstrap e algumas coisas não. Ah, mas não dá para diminuir o tamanho do componente pelo Bootstrap? Dá se a gente utilizar o sistema de grid, mas a gente vai ver na próxima aula, ok? Mas nem tudo dá para a gente fazer somente com a biblioteca que a gente está trabalhando, né?
E aí, pessoal, a gente vai também aqui para o spam, que só vai aparecer, né, caso a validação dê problema. A gente também vai aplicar uma classe que está lá na parte de tipografia, que é o text danger. Vai fazer com que o nosso, né, o nosso texto, caso apareça ali, ele fique vermelho. Essa mesma classe, né, pode ser aplicada para a nossa div que vai conter as mensagens de validação de regras de negócio. Então a gente pode colocar aqui também para deixar vermelhinho. E aí, pessoal, agora é só a gente replicar esta mesma ideia com essas mesmas classes para cada uma para cada um dos conjuntos de label e de caixa de texto. E depois o botão aqui, assim como a gente fez no link, que tem lá o cadastrar produto, né, ou novo produto, não lembro qual é o título do texto do botão, que tem lá no index, a gente faz a mesma coisa aqui. Escolhe o botão e escolhe a cor que você quer dar para o botão. Então agora ó, eu vou replicar aqui, aí deixo 2, 3 minutinhos para quem quiser dar uma olhada como é que vai ficar, para também trazer para o seu projeto. E aí a gente já executa vendo aquela questão do layout, que vai aplicar para todo mundo agora por causa do View Start, mais essa estilização que a gente está colocando aqui no formulário. Ok? Então olha lá, uma div para cada uma, né, para cada um dos conjuntos que a gente tem, e a classe, principalmente a do form control, para que a gente tenha a nossa caixa de texto no estilo que a gente viu ali. E o text danger só para deixar a nossa mensagem de validação em vermelho. Lembrando, né, em vermelho, no meu caso, eu sei que é vermelho por causa do tema que eu escolhi. Dependendo do tema que você escolher, o text danger, né, ou o tema, a cor danger, pode ser de outra cor. Tem que olhar se você pegou o tema sempre, como é que, né, a paleta de cores ela foi escolhida. E para o botão, para a gente deixar o botão bonitinho lá também, btn, estilo de botão, btn traço, e daí você escolhe, né, o danger, o info, o warning, né, o primary, o success, qualquer uma dos tipos de botão que a gente tem lá do nosso tema. Então eu vou deixar o info aqui, se não me engano era uma cor azul ou verde para o tema que a gente escolheu, não lembro de cabeça, mas daí a gente já testa ali. Então eu vou fazer o seguinte, para conseguir mostrar um exemplo, eu vou fechar esses daqui de cima, e vou deixar os dois, né, conjuntos de baixo do preço e da quantidade, mas é exatamente igual aos caras de cima, e o nosso botãozinho aqui embaixo. Só isso, não preciso de mais nada, não preciso inclusive nem de uma classe aqui no formulário, nem no field set, nada. Ele já vai fazer a estilização do nosso formulário somente com esses componentes. Quer criar um formulário de outra forma, pessoal, olha os exemplos, dá para criar formulário de um monte de forma, né, que a gente queira ali para deixar do jeito que você quer dentro da sua aplicação. Esse daqui é o mais simples, né? Tem até o inline, mas tudo na mesma linha eu não curto muito. Esse daqui é bem simples, eu acho que funciona bem, mas quem quiser fazer diferente, fique à vontade, beleza? Vou deixar 2, 3 minutinhos aqui, daí eu já vou deixar rodando, e daí a gente já testa isso daí para ver como é que ficou. E né, exclusivamente, né, a gente fecha a parte de layout. Depois, tudo que a gente for fazendo, a gente já vai fazendo junto, né, mas a gente não vai ter mais nada separado. Vamos ver só isso daqui de layout. Agora, tudo que a gente for desenvolver de funcionalidade, a gente desenvolve já aplicando a parte do Bootstrap, de template, e vai vendo coisas novas no decorrer aí do desenvolvimento do projeto. Marlon, vocês podem utilizar qualquer template, né? Como eu disse, a gente vai ver o Bootstrap aqui, mas o que vocês quiserem utilizar, fiquem à vontade, sem problema algum. Vocês podem trabalhar em cima do que vocês quiserem aí da parte de template, como eu disse, contanto que fique organizado, né? Minimamente, no mínimo como está aqui, né? E qualquer coisa que vocês façam diferente, ficando organizado e bacana, fechou. Beleza? Pode usar a criatividade.
Juliano, dou uma olhada. Da última aula, dia 4 foi a última aula, né? Eu subi, já faz tempo que eu subi. Eu subi na sexta-feira, eu subi, mas eu dou uma olhada. Já dou uma olhada. Vamos continuar aqui, daí a hora que tiver mais um intervalinho eu já consulto ali o que aconteceu. Mas quando fica indisponível é porque alguma coisa eu não editei, daí ele fica esperando. Mas eu já dou uma olhada lá. Então vamos lá, pessoal. Um negócio que eu queria ver, né? Lembra aquele... Ou o estilo da tipografia é esse daqui mesmo. Talvez seja esse, mas é estranho a tabela, ele tá com uma... Eu lembro isso daqui da aula passada, né? Daqui para baixo ele tá pegando um estilo diferente. Depois eu vou trocar os arquivos ali para ver, porque o que acontece, né? Quando a gente utiliza o Bootstrap, o estilo de fonte que a gente vê aqui, né? Nos demais seria igual, e aqui ele está aplicando um estilo diferente. Eu preciso dar uma olhada nisso daqui. Se é um problema no tema que a gente trouxe, ou tem alguma coisa errada na aplicação, mas depois a gente dá uma olhada. Então olha lá, pessoal, ao clicar aqui em cadastrar produto, ó, já temos o layout, né, ó, a parte aqui da nossa barra de navegação, a parte do rodapé, né, e agora o nosso, né, formulário sendo exibido da maneira que a gente escolheu. Eu não abri ali, mas era assim para ele ficar. Então vejam que a gente tinha o field set antes no HTML normal, que tinha a borda, né? Agora a gente continua tendo o field set, mas ele não tem mais a borda, né? Temos aqui, né, a identificação do formulário, temos cada uma das caixas de texto já com esse estilo diferente, mas ocupando todo o espaço disponível, ok? E o nosso botãozinho aqui embaixo para fazer o cadastro, beleza? Então só para que a gente tivesse aqui um exemplo, né, e pudesse trazer este exemplo para dentro da nossa aplicação. O alterar, pessoal, vai ficar a mesma coisa, né? Eu não vou levar para lá também, depois eu posso, né, quando postar, jogar dentro do alterar, mas olha lá, a ideia é que a gente faça a mesma coisa para o alterar, né? Deixa aqui, já está bloqueado e coloque as classes, que a nossa página ela vai ter o mesmo estilo que a página do cadastro. Então a gente vai fazer as coisas em cima do cadastrar, mas depois é só levar a mesma coisa e deixar o projetinho completo ali no alterar. Quem quiser, ó, pessoal, para o botão, né, que a gente tem aqui, ó, alterar e remover, na verdade não é botão, né, é link. Aplicar o estilo do botão, né, é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Ok? Então, ó, o BTN que a gente colocou aqui, ou lá no que a gente acabou de fazer ali no cadastro, é a mesma coisa, ó. Então eu tenho aqui o remover, vou aplicar uma classe para ele, que vai ser de botão, e o remover vai ser o danger, né? Não lembro o esquema de cores exatamente do tema que a gente pegou, mas esse daqui deve ser mais para o vermelho, e o de baixo, vamos colocar aqui uma classe para ele também, btn-warning, né? Esse daqui é um pouco mais clarinho e tudo mais, mas a gente dá uma olhada e depois é só alterar. Agora os nossos links também vão ter o mesmo esquema dos botões que a gente já adicionou. Aí é só a gente ir trabalhando, pessoal, em cima de cada um dos layouts, ok? Galera, e o que a gente vai fazer hoje é a penúltima funcionalidade, e a gente já vai adiantar uma outra questão na sequência, que é a parte de categoria do nosso CRUD, né? Então a gente tem duas coisas para fazer hoje. A gente vai fazer uma e meia justamente por causa do tempo que a gente vai levar para fazer isso, que é o começo dela, o começo não, né? Essa a gente vai fazer inteira, que é a parte da imagem, né? E depois a gente vai fazer o começo da parte de categoria, que é vincular um produto com uma categoria utilizando um drop-down, ok? Então é o seguinte, pessoal, a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai incluir um campo a mais aqui no cadastrar, né, para a imagem. A mesma coisa que a gente faz para um upload, né, de imagem, a gente faz para qualquer arquivo, ok? O que vai mudar no final das contas é a forma com que como a gente exibe a informação do arquivo que a gente trouxe para dentro da nossa aplicação. Então, se a gente vai fazer um upload de imagem,
quando fizer o cadastro do produto, depois aqui no index, porque por enquanto vai estar aqui no index, depois a gente vai criar uma página, eu vou criar mais uma coluna, né? Nós vamos precisar, obviamente, criar mais uma coluna, e aqui, né, a gente não vai ter um texto, não me adianta ter o texto da imagem. O que a gente vai ter dentro desta coluna nova que a gente vai adicionar é um componente de imagem, né? O IMG Source, apontando para algum determinado lugar, que depois a gente vai ver para onde vai, como é que faz e tudo mais, né? Mas para mostrar uma imagem, a gente já tem um componente dentro do HTML que nos permite fazer isso. Beleza, para a imagem, legal. Aí a pergunta é, se ao invés de imagem, a gente está trabalhando, por exemplo, com arquivos, com um PDF, com um doc, com um XLS, como é que a gente faria, pessoal, para dar acesso para o usuário? O que vocês acham que a gente poderia fazer? Porque imagem, a gente tem o componente da imagem. Mas quando a gente tem um arquivo num site, geralmente o que a gente faz com esse arquivo? Que a gente tem que pegar o arquivo do site. Quem consegue me dizer? Vamos imaginar que a gente está sei lá, no Gmail, né? E aí temos arquivos ali que a gente precisa acessar. A ideia é a mesma, né? Só que os arquivos não aparecem para nós, né? A imagem, de repente, já pode aparecer ali no corpo. Exatamente. Quando é um arquivo que não vai ser renderizado pelo navegador, né? O que a gente vai ter lá, pessoal? Ó, um link. Então essa é a única diferença. Para a gente poder trazer o arquivo para a aplicação, independente de qual ele seja, da mesma forma que a gente vai fazer para a imagem, a gente pode fazer, pessoal, para qualquer outro arquivo. A única coisa é na hora de mostrar. A imagem eu consigo mostrar já no nosso navegador, mas um outro tipo de arquivo a gente teria que criar um link e apontar para onde ele se encontra dentro da nossa aplicação. Fazendo isso, ao clicar ali no link, ele nos disponibiliza através do download, pessoal, aquele arquivo. Ok? Então, é a única coisa que vai mudar. Para a gente poder começar, então, pessoal, vou deixar mais uns 10, 15 minutinhos, 10 minutos tá bom? Para o quê? Se vocês quiserem, lá no Bootswatch, eu acho que inclusive mais fácil, vocês já conseguem dar uma olhada. Lá nos temas, lá no preview dos temas, a gente vai ter uma área de formulário, e lá no formulário a gente já tem como é que cria o componente de input, né? Ele é um input do tipo file. Então, se quiserem dar uma olhada lá para trazer para dentro da nossa aplicação, beleza. Se já conhecerem como é que esse cara funciona, também podem trazer. Mas o que a gente vai precisar é de uma div aqui, vai precisar de um label para falar que é a imagem, e não vamos ter um input do tipo text, teremos um input do tipo file. Vocês vão ver que quando a gente faz isso, ele já cria lá o botãozinho, clico nele, já é possível escolher arquivos da nossa máquina e tudo mais. Então, 10 minutinhos para trazer este cara para cá, para criar uma div com um componente, testar ele e tudo mais. E, obviamente, que se a gente vai levar isso, né, para o nosso controller lá depois, porque a gente vai gravar um produto e vai dizer que aquele produto depois tem uma imagem, né, a gente vai, pessoal, precisar, dentro do nosso modelo, o que tem? Eu tinha criado categoria só para dar um exemplo, tá certo. A gente vai precisar aqui, ó, no produto, de um campo para imagem, ok? Este campo, pessoal, ele vai ser uma string, né? Então, vocês podem criar um campo novo do tipo string, mas daí depois a gente vai conversar, vai obviamente fazer de uma forma, mas vai conversar sobre as diversas formas que a gente tem de poder trabalhar com a imagem, ok? Então, 10 minutinhos para incluir o campo, deixar ele bonitinho ali na tela, né? E depois colocar aqui o atributo da imagem, que vai ser uma string, e já não esquece, né, de fazer uma migração e fazer o update database para, né, confirmar isso lá na nossa base. Daí a gente vê como é que pega a informação, o que faz, né? Tem uma série de coisas aí que a gente vai levar um tempinho para poder trazer essa imagem para a nossa aplicação. Beleza? Então 10 minutinhos, daqui a pouco eu volto aí. Se alguém tiver uma dúvida, só perguntar.
Enquanto isso, eu vou ver aquela questão ali que o Juliano falou, beleza? Só vou parar o compartilhamento da tela aqui, mas daqui a pouco eu já volto. Então vamos lá, pessoal, vamos implementar aqui o começo da parte da imagem, né? Se quiserem dar uma olhada aqui, na verdade, na imagem, pessoal, o exemplo que ele dá aqui, eu não lembro nem qual era o tema que eu tinha colocado, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Uma boa pergunta qual eu tinha colocado. Mas tanto faz. Foi um dos primeiros lá, professor. Acho que foi esse Litera lá, esse Ah, Cosmo, não foi? Cosmo? Pode ser. Acho que foi, não tenho certeza. Não, não, é o Litera, porque tem o botãozinho arredondado aqui, ó. É esse daqui. Mas tanto faz, em qual a gente entrasse ali, ó, pessoal, se vocês olharem o exemplo que a gente tem para o file upload aqui, ó, ele não vai deixar o botãozinho com esse estilo aqui, dá para fazer assim, ok? Ele só vai deixar um pouquinho maior e tudo mais, mas ele não coloca aquele estilo de botão, dá para fazer, tem que colocar um label dentro, é um pouquinho mais chato, mas dá para fazer. Por enquanto a gente vai deixar aqui, depois a gente pode alterar e deixar com um estilozinho bonito, ok? Mas aqui, ó, pessoal, o que eu quero mostrar, como já tem um exemplo aqui, para quem não conhece, o file, né, o tipo file, ele vai ser, deixa eu só achar ele aqui, a text area tá aqui, ó, né? Ele vai ter o label, ok, o label que só vai fazer a identificação, e ele vai ter uma classe aqui, ó, form control file, beleza? E o tipo dele é o tipo file, então ele também é um input, né? Só que agora o type dele, né, não é mais um tipo text e sim um tipo file, beleza? Então vamos lá, vamos adicionar primeiro a propriedade da imagem aqui. Então vou criar para o nosso modelo uma propriedade nova do tipo imagem. E aí vejam o seguinte, né, pessoal, o campo da imagem ele é um campo muito mais complexo, né, do que uma caixa de texto, onde simplesmente agora a nossa aplicação pega o valor e coloca dentro do atributo. Então a validação que a gente vai precisar fazer, né, não vai mostrar nenhuma mensagem para o usuário, mas vai fazer uma questão caso o cara não tenha selecionado. Isso a gente vai ter que fazer na mão. Né, pegar a imagem e fazer alguma coisa com ela, a gente vai ter que fazer na mão. Então, não adianta eu colocar a mensagem de validação aqui, né, e tentar validar como se fosse uma caixa de texto, porque agora, né, é um componente um pouco mais complexo que a gente vai ter que programar toda a funcionalidade dele na mão, ok? Então vamos lá, eu já vou adicionar aqui a migração e vamos fazer o update database. E aí vamos colocar o componente ali dentro da tela do cadastro, né? Então aqui vamos adicionar uma migração. A gente está adicionando a imagem na tabela de produto. Já vamos fazer aqui um update -database para ele já confirmar isso daí para nós lá no banco. Aí vamos lá, pessoal, para colocar o componente ali na tela, é muito simples, do jeito que a gente viu ali, né? Só que para pegar essa informação, já é um pouquinho diferente daquilo que a gente vinha fazendo, né? Então não vai ser uma string, não vai ser um campo lá inteiro, um double, a gente está enviando uma imagem, então ele vai ser de um tipo um pouco diferente, ok? E aí, quando a gente conseguir fazer com que a imagem chegue lá no nosso controller, a gente vai ter que adotar uma estratégia e ver o que vai fazer com essa imagem. Vamos partir do princípio, a gente já vai chegar lá, pessoal, mas vamos partir do princípio, aí voltou, que a gente conseguiu fazer com que a imagem chegasse lá no controller. Claro que quando chegar lá no controller, não vai aparecer a imagem lá para nós, né? Mas a gente vai poder manipular ela. Pergunto para vocês, pessoal, se vocês tivessem que resolver este problema de pegar uma imagem e salvar ela na aplicação, mas, né, fazer alguma coisa com ela para depois a gente conseguir mostrar ela na tela, chegando a imagem lá no controller, pergunto o que vocês fariam com ela, qual é a estratégia que vocês utilizariam para guardar ela na aplicação de vocês? Alguém tem ideia de como é que funciona essa questão? Alguém já ouviu, né, como é que funciona essa questão e tudo mais ou não?
Tinha adotado a questão dos repositórios? A questão assim, a gente vai tirar ela do nosso computador e vai colocar ela na nossa aplicação, mas o que eu faço com a imagem quando ela chega na nossa aplicação? Teria que trazer o upload da imagem para um path do projeto e pegar o caminho. Então é o seguinte, pessoal, a forma, né, que a gente vai fazer isso, deixa eu só trazer para cá esse cara, é exatamente como o Marlon falou, já vou explicar ali um pouquinho melhor. Mas, quando a gente trabalha com imagem, pelo menos, pessoal, fora essa, né, forma que o Marlon falou, há pelo menos mais duas formas da gente poder manipular a imagem, fazer alguma coisa com ela, né, para depois mostrar e tudo mais. Então, uma das formas é pegar esta imagem, né, como o Marlon falou, colocar ela, por exemplo, criar aqui no projeto, na pasta do nosso projeto, uma pasta, e a gente coloca a imagem lá dentro. Beleza, tira do computador, né, isso daqui vai estar hospedado em algum lugar, e traz para dentro do projeto. Né? E aí a gente não pode esquecer de que a imagem foi salva numa pasta, mas eu não posso esquecer de pegar aqui esta propriedade da imagem que a gente acabou de criar e setar ela também, porque senão tá a imagem lá, né? Mas a gente não vincula ela ao produto. Então, de qualquer uma das três formas que eu vou falar, ao final a gente tem que salvar alguma coisa aqui. Para que a gente, né, quando grave o produto, diga que tal imagem está vinculada ao produto. Neste caso, o que a gente salvaria, o que dá para fazer também de diversas formas, o que a gente salvaria é o nome da imagem que está lá, o nome do arquivo. Né? Então imaginem que a gente tem aqui, né, uma pasta, quando a gente faz o upload e clica no botão, a imagem vem para essa pasta e obviamente que a imagem ela tem um nome. E a gente vincularia o nome, né, vai vincular o nome da imagem para aquele produto, porque depois, quando for mostrar, a gente já sabe que todas as imagens estão numa determinada pasta, e o que vai mudar para cada produto que vai ser mostrado ali na tabela é o nome que foi salvo, e daí a gente consegue trazer a imagem da maneira correta. Então essa é uma maneira de fazer, mas pessoal, dependendo da onde a gente vai hospedar a nossa aplicação, por exemplo, num serviço de nuvem, isso daí não funciona, né? Essa maneira não funciona. Essa maneira funcionaria num servidor, né, um pouco mais tradicional, onde a gente tem controle exatamente das pastas que estão lá, tem permissão e uma série de questões. Né? Então isso funcionaria e é essa forma que a gente vai fazer. Né? Isso funcionaria num servidor mais tradicional de hospedagem, mas num serviço de nuvem não, porque a gente não tem, né, este controle para criar uma pasta lá dentro, né? Da onde o nosso serviço vai ser hospedado, justamente porque a gente já consegue hospedar direto por aqui, né? E até porque, pessoal, o serviço de nuvem, eles geralmente têm o quê? Um serviço para guardar arquivos, né? Então, o serviço de nuvens pode pegar uma AWS, pode pegar um Azure e tudo mais, ele vai ter o serviço de hospedagem? Vai. Mas se você precisa guardar arquivos, eles têm um serviço dentro para fazer o armazenamento desses arquivos. Né? Além do que, se a gente não utilizasse, por exemplo, o serviço do próprio lugar que a gente está hospedando, nós poderíamos, se vocês pesquisarem aí de uma forma rápida, API Storage Image. Ó, vocês vão ver que há várias e várias formas, né, vários e vários serviços, na verdade, aonde a gente pode utilizar, né, o serviço de alguma hospedagem para mandar a imagem para lá e para que eles guardem isso para nós. Então, uma segunda forma é não deixar na nossa aplicação, deixar em algum serviço, né, algum serviço que vocês conheçam aí de armazenamento de imagem. E obviamente que se você vai consumir um serviço, uma API, aí tem que olhar a documentação, ver como eles pedem e tudo mais. Mas ao final como é que vai funcionar? Você vai mandar essa imagem do jeito que eles estão pedindo, né? E se der tudo certo, o que esses caras te devolvem? Eles te devolvem um link com a sua imagem armazenada lá no serviço, né, de armazenamento de imagem ali da empresa, do lugar que você escolheu para colocar, ok? Então essa seria uma segunda forma. Né? A segunda forma seria utilizar uma API
um serviço qualquer que armazene a sua imagem, né? E que depois, com ela armazenada, te retorne o link. E aí o que você guardaria, né, aqui na imagem, né, junto com o produto, você guardaria esse link, porque todo mundo, acredito que todo mundo saiba que quando a gente tem um image, né, uma imagem, o componente de imagem dentro do HTML, a gente tem a propriedade source, né, e dentro dessa propriedade pode ser, né, para um caminho da sua aplicação, né, de uma imagem que esteja ali dentro, mas pode ser um link também aonde a sua imagem está contida, né, também é possível, e ele vai mostrar a imagem ali. Então a segunda forma seria essa, né, utilizar um serviço externo para armazenar a imagem e ela vai te retornar um link da imagem que está sendo armazenada, ok? E aí você obviamente tira da sua aplicação isso, mas você vai ter que pagar isso de alguma outra forma, não tem como fugir dessa questão. E a terceira forma, pessoal, seria armazenar isso no banco, né? Uma terceira forma é pegar essa imagem, né, das três formas que a gente tem, a imagem vai chegar aqui para nós num outro parâmetro que a gente vai criar daqui a pouco, né? Então, das três formas vai chegar aqui, daí quando chegar aqui, daí a gente decide o que vai ser feito, né? Então, ou a gente grava no nosso projeto, ou a gente utiliza um serviço externo, né? E gravar no nosso projeto é numa pasta, né? Na pasta, essa é a forma que a gente vai fazer. Ou utiliza um serviço externo, ou grava no nosso banco de dados, né? Mas aí a pergunta que eu faço para vocês, como é que a gente armazena uma imagem dentro de um banco? Alguém já ouviu falar nisso? Porque é possível também, né? A gente também consegue fazer isso. E de toda forma, né, vai ter os seus prós e seus contras, vai ter, né, por exemplo, a pasta não vai funcionar no serviço de nuvem, mas funciona no servidor, né, a gente tem os prós e contras. Beleza, a gente tem o blob, pessoal. Se vocês olharem o blob, definição de blob, né, se a gente escrever aqui, ó, blob, não globo, deixa eu ver se... Ó, ele fala aqui, ó, que é um objeto, né, grande binário, ok? Que é basicamente qualquer arquivo, né? Qualquer arquivo eu posso armazenar lá dentro, né? Só que, para eu armazenar lá dentro, tem que ser um lugar que aceite este blob, né? Esse tipo de informação que é um objeto binário grande. Mas para chegar neste objeto binário grande, como é que a gente faz? Alguém já ouviu falar nessa questão, em fazer a imagem ou o PDF virar este blob? Vocês talvez não lembrem, pessoal, mas já deve ter ouvido falar em algo como este cara aqui, ó. Base 64. Opa, não escreveu por quê? Porque está desativado aqui o unlock. Base 64. Né? A gente pode encriptar e decriptar para a base 64, é um método de codificação para dados, né? Quando a gente precisa fazer, por exemplo, né, essa ideia, não vou gravar num serviço de nuvem, não vai ficar na pasta e eu quero isso né, no meu banco de dados. Então a gente pega esta imagem, converte esta imagem para a base 64 e ela vira uma string gigantesca. Você pega isso e armazena no banco. Quando você retira ela do banco e vai mostrar na tela, você faz a conversão dela novamente. E aí a gente, né, consegue guardar e obter a imagem para mostrar ela na tela. Então, basicamente essas três formas. Existem algumas outras coisinhas aí também, mas ou a gente guarda numa pasta dentro do nosso projeto, ou a gente utiliza um serviço externo para armazenar, ou a gente grava no banco, convertendo para a base 64 e depois refazendo, né, ou decriptografando, né, porque a gente criptografa para a base 64 e depois decriptografa para a imagem. Essas seriam as três formas que a gente tem aí. A gente vai, pessoal, fazer, inclusive, para ver como é que manipula arquivo dentro do C#, né? Algumas coisas são específicas aqui do ASP.NET Core, mas a gente vai gravar esse cara dentro de uma pasta, e quando a gente for mostrar isso, a gente pega o arquivo da pasta mais o nome que foi vinculado ao produto para conseguir mostrar isso daí na tela. Mais para frente vocês vão entender bem qual é a ideia. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa, já temos lá o campo do produto,
né, a imagem que quando chegar aqui vai estar vazio e todo este processamento vai ser feito na mão. E agora a gente precisa, então, vamos copiar e colar aqui ó, um conjunto de div. Vou identar só isso daqui. A gente vai ter a imagem. Aqui a imagem, né, o label. Então aqui é o form control file, se eu não me engano, que foi o que a gente... esse cara aqui mesmo. Não tem ASP fora aqui, não vai vincular direto, por quê? Porque nós vamos fazer na mão, né? É um file upload, então a gente vai fazer na mão. Não vai ser do tipo text, vai ser do tipo file. E daí, por ser do tipo file, não tem placeholder, né? Porque o placeholder é aquela mensagem que fica dentro da caixa de texto, que não vai ter agora. Também não temos essa validação aqui, porque a validação vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai mostrar nenhuma mensagem, inclusive quando o cara não selecionar nada. A gente vai trabalhar com uma outra abordagem. Mas também não vai deixar o cara... não é que não vai deixar, ele pode até gravar um produto sem uma imagem, mas depois a gente vai fazer uma vinculação interna a uma imagem padrão, por exemplo. Então o que a gente precisa, por enquanto, é isso. A gente precisa aqui ó, do nosso input, né, do tipo file. E aí, pessoal, agora a gente volta para aquilo que a gente fez lá no começo, que era o quê? Como este cara não vai ser preenchido, né, ou não vai preencher um atributo, que vai ser o atributo da imagem direto, o que a gente faz? Dá um nome para ele. Por quê? Porque é com base nesse nome que a gente vai conseguir pegar ele lá no controller. Exatamente como nós tínhamos antes, por isso que a gente inclusive viu antes, porque coisas que são um pouco mais complexas, né, que não é só um valor texto ali, né, para colocar direto dentro de um atributo, a gente tem que fazer esse processamento na mão, né. Então aqui ó, o nome é o mesmo que o tipo, se quiserem mudar o nome aqui também, tanto faz, se quiserem colocar a imagem, quiserem colocar qualquer coisa, perfeito, né, mas aqui é tipo e aqui é nome. Aí legal, então a gente criou o componente. Se vocês executarem agora, não vou executar agora, vou fazer mais um pedacinho, daí a gente já executa. Mas se vocês executarem, já vai ter o file upload lá, né, o componente de file upload. Se vocês clicarem no botão, ele já abre automaticamente aquela telinha para vocês escolherem os arquivos, ok? E agora a gente já vai fazer um passo que é o recebimento dele no controller para ver o que vai chegar lá, ok? Então aqui no produto controller, a gente tem o objeto que chega preenchido, beleza, porque a gente já tem lá o ASP4, né, já viu isso daí funcionando e toda essa questão. Então ok, este objeto continua do mesmo jeito que está, né, a gente não vai precisar alterar nada dele aqui, só que a gente precisa que chegue mais um parâmetro aqui. O nome dele tem que ser file, o mesmo nome que a gente deu lá, e claro que ele vai ter um tipo aqui, né? Só que, novamente, ele não é igual, pessoal, aos atributos que a gente recebia antes. Antes a gente recebia string, um valor inteiro ou um valor double, agora não mais, né? Então, para esse tipo, quando é um arquivo que está sendo enviado, tipo que a gente tem que criar do parâmetro é um iForm file, ok? Dá erro porque precisa de um using, né? Aqui ele vai pedir um using ali do ASP.NET Core HTTP, ok? É este mesmo, é este cara mesmo, né? Este primeiro aqui que ele mostra lá para nós. Então agora vamos imaginar o seguinte, a gente já tem o componente lá e o componente tem um nome. Criamos o parâmetro aqui, está certo o tipo do parâmetro, já adianto para vocês que está certo, né? E o nome também está correto, porque é o nome que a gente deu lá. Então a gente vai fazer o quê? Nada, vai colocar um breakpoint e vai executar para ver o componente lá na tela, né? Vamos selecionar alguma coisa e clicar no botão para ver o que chega aqui, ok? E aí, dependendo do que chegar aqui, a gente vai manipular este objeto para fazer todo o processo que a gente precisa, ok? Então agora a gente só tem o componente lá e o parâmetro aqui, não fizemos nada além disso, ok? Não fizemos nada além disso. Vamos dar um play e ver o que acontece.
Então, olha lá, pessoal. Aqui já alterou ali o estilo do botão, remover, alterar. Ok, já apareceu ali para nós. Se der um tempinho eu mostro como coloca o ícone, mas se vocês procurarem lá por ícones do Bootstrap é bem fácil. É o Glyphicons, na verdade, lá, né, para a gente poder colocar, é bem tranquilo. Mas a gente dá uma olhadinha nisso também. Vamos clicar aqui, ó, em cadastrar. E a gente já vai ter aqui, ó, então, com aquele mesmo estilo. Até tem, né, se vocês procurarem ali, né, o file do Bootstrap, tem uma forma de deixar com o mesmo botão, mas vamos deixar do jeito que tá. E aí agora a gente precisa, né, adicionar as informações, porque senão ele não vai passar daquele model state. E na verdade agora nem vai precisar, né? Porque a gente só quer ver o que vai chegar ali, né? Na primeira linha. Então nem precisa, na verdade, preencher. Pega a imagem aqui, ó. Eu já tenho uma imagem da aula de manhã. Já tenho uma imagem aqui, ok? Mas qualquer imagem que vocês quiserem trazer aí para dentro da sua aplicação, clique em abrir, ó, ele está selecionado já aqui, então ok, né? E aí agora eu vou mandar cadastrar, né? Eu vou clicar aqui no cadastrar. E ele vai parar no nosso breakpoint. Então se a gente olhar o nosso objeto de produto, né? A gente tem, ó, todo ele preenchido, ok. O que está nulo é a imagem, mas a gente não fez nada com a propriedade ainda, né? O ID está zerado, tá certo, tá tudo certo, né? E aí a gente olha aqui o file e a gente tem este cara nulo, ok? E ele tinha que estar nulo mesmo, ok, pessoal? Porque quando a gente faz um upload, né, de um arquivo para dentro da nossa aplicação, não adianta apenas eu colocar que a gente vai receber o parâmetro aqui, com o nome que está lá, o tipo está correto, ok? O tipo está perfeito. E o problema que a gente tem, novamente, ali, ó, o Marlon já matou a charada, porque a gente precisa, pessoal, quando a gente tem essa situação de enviar, né, um arquivo do cliente, que seria o nosso navegador lá para a nossa aplicação, a gente tem que permitir isso no nosso formulário, né? Não vou entrar no mérito do que esse cara faz por dentro, mas a gente tem aqui uma propriedade no formulário, que é a propriedade EncType com o multipart barra form data. Este cara vai fazer, pessoal, né, ou vai permitir com que na requisição que a gente vai criar quando clicar no botão, que sejam enviados os dados do texto e também sejam enviadas informações do arquivo que a gente selecionou ali, né? Então, sem este cara, vocês viram que estava nulo, agora a gente só adicionou essa propriedade no formulário e quando a gente clicar lá novamente, vai aparecer para nós dentro daquele objeto todas as informações e aí a gente vai poder manipular ela da forma que a gente precisa, ok? Então não podemos esquecer que toda vez que tiver um envio de arquivo, o formulário tem que permitir o envio deste arquivo, ok? Senão realmente fica nulo. Maravilha, então aqui já está ok, dá para a gente executar de novo para ver o que vai chegar lá. Como eu disse, não vai dar para a gente ver lá no formulário a imagem, né? Vai ser um objeto cheio de propriedade que ainda a gente não conhece, mas daí chegando este objeto lá, aí a gente consegue manipular essas informações. Então vamos esperar rodar aqui, já fazemos mais um teste, vemos o que vai chegar ali e aí a gente vai ter que criar uma estratégia para poder, né, salvar essa imagem numa pasta que ainda não existe, a gente vai criar dentro da nossa aplicação.